Dando prosseguimento ao nosso projeto Português Digital, aqui estamos de volta com o nosso estudo esquemático de concordância verbal. Vamos começar nesse instante a nossa terceira e última parte deste assunto. Aqui está o desenho esquemático, onde nesta parte aqui ficou separado os casos de concordância, as situações do verbo no singular ou no plural, em seguida as observações quando necessária e, por fim, os exemplos. Vamos ver qual o caso que devemos começar com a nossa aula de hoje. Núcleos do sujeito composto ligados por ou por nem. Havendo ideia de exclusão, não havendo exclusão, e quando o ou indica retificação de número gramatical. Então, o que é isso, gente? Neste caso de concordância, núcleos do sujeito composto ligados por ou por nem, temos essas três situações. No caso, quando há a ideia de exclusão, quando não há a ideia de exclusão e quando o ou indica uma retificação de número gramatical. Estudando o primeiro caso, havendo ideia de exclusão no caso dos núcleos do sujeito composto ligados por ou por nem, nós teremos o verbo no singular e aqui o nosso exemplo. Mário ou Silvio ganhará o primeiro prêmio. Houve ideia de exclusão? Sim, porque quem vai ganhar o primeiro prêmio ou é Mário ou Silvio. Ou seja, nenhum nem outro. Há uma ideia de exclusão, sim. Porque só Mário ganhará ou só Silvio ganhará. Um núcleo de um sujeito aqui exclui o outro. Como está havendo ideia de exclusão e os núcleos do sujeito composto estão ligados por ou, aqui está, Mário ou Silvio, neste caso, o verbo ganhar ficou no singular e deve ficar sempre nesta situação. Outro exemplo. Roma ou Viena será a sede das próximas Olimpíadas. Houve sim uma ideia de exclusão, pois uma cidade ou outra será a sede das Olimpíadas. Nunca Roma e Viena. E sim, Roma ou Viena. Está havendo uma ideia de exclusão e, neste caso, o verbo ser ficou no singular, conforme determina a regra. Finalmente, o mesmo exemplo, né? Nem Mário nem Silvio ganhará o primeiro prêmio. No caso, os núcleos do sujeito composto, Mário e Silvio, estão ligados por nem. Neste caso, está também havendo ideia de exclusão, conforme nos nossos exemplos anteriores, e aí o verbo ganhar ficou no singular, seguindo a regra da nossa gramática da língua portuguesa. E não havendo ideia de exclusão, como fica o verbo? O verbo fica no plural. E aqui uma observação. Valor não excludente é igual ambas são. Vamos ver o exemplo. A chuva ou o vento podem modificar o relevo. Houve exclusão? Não, porque tanto um quanto o outro, ambos, podem modificar o relevo. Neste exemplo, o verbo fica no plural, no caso do verbo poder. E aí, como manda a regra, não havendo exclusão, o verbo fica no plural. A chuva ou o vento podem modificar o relevo. Não houve exclusão, porque tanto um quanto o outro pode modificar o relevo. Bem como o é ligado por nem, o núcleo dos sujeitos. Nem a chuva, nem o vento pode modificar o relevo. Agora, nenhum nem outro. Então, o verbo fica no plural. Então, nem a chuva nem o vento podem modificar o relevo. Não houve ideia de exclusão e, portanto, o verbo fica no plural.
Quando o ou indicam a retificação do número gramatical, a concordância se faz com o núcleo mais próximo. Vamos ao exemplo. Aqui está. A guerra ou guerras destrói esse mundo. Então, o verbo destruir está no plural, concordando com o núcleo mais próximo. Guerras. Porque aqui, no caso, está havendo a partícula ou, indicando uma retificação do número gramatical. Número gramatical, no caso, é singular e plural. Quis dizer a guerra. Em seguida, se retificou e disse: ou guerras destroem esse mundo. Aqui estão 3 casos de concordância. O caso em que as frases acompanham da frase mais de um, no caso, mais de um repetido, e mais de um indicando reciprocidade. Vamos ao estudo do nosso primeiro caso. Mais de um, verbo no singular. Exemplo: mais de um passageiro perdeu as bagagens. Nunca diga mais de um passageiro perderam as bagagens, quando correto, nos casos de concordância, em que na frase houver o mais de um, o verbo fica no singular. Outro exemplo: mais de um amigo deixou de aceitar desculpas. O verbo deixar no singular, porque foi seguido do mais de um, que é o nosso caso de concordância em estudo, e, portanto, o verbo no singular. E o mais de um repetido? O verbo vem para o plural, ou melhor, o verbo vai para o plural. Mais de um pai, mais de um mestre faltaram à reunião. Perceberam o mais de um repetido? Mais de um pai, mais de um mestre faltaram à reunião. O verbo faltar, no caso, para seguir a norma, fica no plural. Outro exemplo: mais de um jogador, mais de um treinador saíram de campo. O mais de um sendo repetido exige o verbo no plural. O verbo sair, portanto, neste caso, fica no plural, porque a expressão mais de um está repetida. Mais de um jogador, mais de um treinador. E mais de um quando indica reciprocidade. O verbo também vai para o plural. Aqui está: mais de um pai deram-se as mãos. Dar as mãos, já citei exemplos semelhantes anteriormente, é um ato recíproco, pois quando se dá a mão, nós também recebemos esta ação, que é o ato da pessoa que a gente cumprimenta também nos dar a mão. Então, mais de um pai deram-se as mãos. Indica reciprocidade e o verbo dar está, portanto, no plural, conforme diz a norma. Finalmente, mais de um orador se desentenderam nos debates. Neste caso, quem se desentende, existe reciprocidade, porque tanto um se desentende com o outro, quanto o outro se desentende com o próximo. Então, mais de um orador se desentenderam nos debates. O verbo desentender, no plural, portanto, como diz a regra. Vamos mais a alguns casos. Concordância com pronomes de tratamento. O verbo fica na terceira pessoa, ou seja, ele ou eles. Exemplo: Vossa Excelência se enganou. E Vossas Excelências se enganaram. Aqui, o verbo na terceira pessoa do singular, concordando com ele, pois está no singular, com Vossa Excelência, e aqui no plural, concordando com Vossas Excelências. A concordância do pronome relativo quem. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Exemplo: foram os alunos quem pediu a permanência do colega. O verbo pedir na terceira pessoa do singular. Eu pedi, tu pediste, ele pediu, porque o pronome relativo quem exige o verbo na terceira pessoa do singular, conforme diz a regra. Havendo pronome reto, eu,
tu, ele, nós, vós, eles, o, o verbo pode ir para o singular ou concordar com o pronome. Exemplo, fui eu quem falou ou falei. Aqui, ele foi para o singular, falei, ou então concordou com eu falei, ou fui eu quem falou. Eu falei, tu falaste, ele falou. Neste caso, terceira pessoa do singular. Ou fui eu quem falei, eu falei, concordando com o pronome reto eu. Outro exemplo. Desta vez, sou eu quem paga ou pago a conta. Desta vez, sou eu quem paga a conta, o verbo na terceira pessoa do singular, eu pago, tu pagas, ele paga, ou o verbo pagar concordando com eu, o pronome pessoal do caso reto, que antecede o pronome relativo quem. No caso, eu pago. Desta vez, sou eu quem pago a conta. Finalmente, este outro exemplo. Na festa, foste tu quem cantou ou cantaste? Na festa, foste tu quem cantou. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. O verbo na terceira pessoa do singular. Ou então, na festa, foste tu quem cantastes. O verbo concordando com o pronome relativo tu, ou melhor, o pronome pessoal tu cantastes. Na festa, foste tu quem cantastes. Finalmente, a concordância do pronome relativo que. Aqui vimos a concordância dos pronomes, o primeiro, pronomes de tratamento, o segundo, a concordância do pronome relativo quem, e agora vamos estudar a concordância do pronome relativo que. O verbo concorda com o termo antecedente. Observe a diferença. Quando é quem, o verbo vai para a terceira pessoa do singular ou concorda com o antecedente, no caso de um pronome reto, havendo antes de quem. Aqui, o verbo tem que concordar com o termo antecedente. E aí temos, há pessoas que, o pronome relativo que, não esquecem os favores prestados. Qual é o termo que antecede que? Pessoas está no plural, então o verbo esquecer na terceira pessoa do plural, concordando com pessoas que antecede o pronome relativo que. Há pessoas que não esquecem os favores prestados. És tu que dás razão a todos. Antes do que está o pronome do pessoal, do caso reto, tu. Então, tu dás, concordando com o termo antecedente. És tu que dás razão a todos. Às vezes, mais de um termo pode ser o antecedente. Então, neste caso, o verbo concorda com um ou com o outro termo. Exemplo: eu sou o homem que lhe trago ou traz alegria. Temos dois termos, eu e homem. Então, eu sou o homem que lhe trago alegria, concordando com eu sou o homem que lhe trago, eu trago, ou traz alegria. O homem, ele traz o verbo na terceira pessoa. Então, tanto faz essa construção no verbo eu sou o homem que lhe trago alegria, como eu sou o homem que lhe traz alegria. E aqui terminamos este nosso assunto mais resumido de concordância verbal através de um estudo esquemático, mas se você quiser assistir às nossas aulas de concordância verbal, aulas estas que estão distribuídas em 13 módulos, totalizando cerca de 2 horas e 40 minutos, são vídeos em destaque aqui no nosso YouTube, basta que você clique aqui que irá assistir à nossa primeira aula de concordância verbal.